O Ministério Público é acusador. O Tribunal de Contas normalmente também é mais acusador do que qualquer outra coisa. E aí, de repente, ela ser inocentada em ambos esses locais, que normalmente é onde as pessoas mais, digamos, na linguagem meio popular, tomam um pau, né? E, de repente, uma Câmara de Deputados ou Assembleia de Deputados querer caçar a chapa dela, né? Ou querer caçar a vice, que não teve nenhuma participação nisso. Então, assim, ontem eu fiz uma live e várias pessoas que moram em Santa Catarina, que eu sou de São Paulo, mas a minha rede tem bastante gente de Santa Catarina, dizendo da injustiça, né? Muita gente comentando da injustiça de colocar a Daniela nesse processo. E aí, Sabrina, me abre a seguinte pergunta: quem é que ganha com a saída da Daniela da linha de sucessória do governo estadual? Né? Porque o Moisés já é praticamente líquido e certo que ele cai. Agora, por que querem tirar a Daniela também? E aí eu digo para vocês, se ela cair ainda esse ano, abre uma eleição. Então, primeiro, fica o presidente da Assembleia por 90 dias como governador, e ele foi denunciado nessa semana pelo Ministério Público Federal. Alvo ou de seja, operação. Você vê, né, uma pessoa que foi denunciada pelo Ministério Público está sendo de operação, inocentada. né, E o contrário... essa semana. Oi, desculpa. Alvo de uma operação delay, essa semana, né? Sabrina. Alvo de uma operação essa semana, o presidente da Assembleia. Exatamente, foi alvo de operação no Ministério Público Federal. Então você vê o contrário, né? Uma pessoa que foi alvo de operação pelo Ministério Público Federal foi denunciado, sendo inocentado praticamente por uma Assembleia que vai colocar na mão dele o julgamento de algo tão importante, né? Ou seja, ele está presidindo esse julgamento dentro da Assembleia. E uma pessoa que foi inocentada pelo Ministério Público está sendo caçada. É uma inversão de valor muito grande e que coloca essa pessoa que foi alvo da operação da Polícia Federal, da Ministério Público Federal, coloca essa pessoa na linha sucessória do governo, né? E abrindo aí uma possível eleição para o novo governador, uma nova governadora, para atingir quais interesses? Interesse de quem abrir uma eleição nesse momento e antecipar 2 anos uma eleição, né? Sendo que a governadora tem todas as condições de ser eleita. E aí vem o principal: essa governadora que está sendo perseguida é apoiadora do presidente Bolsonaro. Então fica a pergunta: será que estão perseguindo a governadora por ela apoiar o presidente Bolsonaro e ter rompido com o governador Moisés e ter denunciado o hospital de campanha antes do governador fazer? Eu lembro muito, deputada, da própria vice-governadora durante a pandemia e muitas vezes no ápice, como a gente viveu ali, né, os meses de junho, julho, ela deixando bem claro que nem em grupo de WhatsApp ela estava para saber de como estavam os procedimentos no governo. E aí eu até, ouvindo agora a deputada e vendo, né, toda essa expectativa por parte dela e a indignação mesmo, a deputada chegou a conversar com ela, porque a gente sabe que o sentimento dela nesse momento é de indignação pela proposta política dela, de querer ter esse projeto e poder ver, quem sabe, ser barrado por algo que jamais esperaria, né? Ela jamais esperaria, não é algo previsto pela lei, é uma injustiça e ela está bastante indignada, mas ao mesmo tempo, Sabrina, eu tenho me surpreendido muito positivamente com a Daniela, porque eu conversei bastante com ela essa semana e ela está muito firme, né? Ela é uma pessoa muito firme, ela tem um caráter muito firme, ela é muito honesta, ela é advogada, então ela entende o que está acontecendo, não é jurídico, é puramente político, mas eu acho que ela está bastante tranquila no sentido de estar fazendo tudo o que é possível para tentar salvar o Estado, porque na visão dela, uma injustiça dessa não pode prosperar. Ela é uma pessoa honesta que denunciou os feitos do governador quando ele errou, e ela foi escanteada por esse governador, porque essa Assembleia que está querendo agora caçar o mandato dela, na verdade fez uma reforma administrativa no ano passado que tirou vários poderes da vice-governadora. Então, uma vice-governadora que tinha um papel puramente de ser um estepe, que apresentou durante vários momentos, se apresentou defendendo o Estado. No ano passado, quando o Moisés teve um problema com os agropecuaristas, ela esteve aqui em Brasília, conversou com a ministra da Agricultura, que ajudou o Estado a sair daquela situação que estava no passado. Então, ela tem bastante entrada aqui em Brasília, Daniela, ela consegue bastante recurso para o Estado, é uma pessoa que eu acho que se
a Assembleia conseguisse ser justa nesse caso, mantivesse a Daniela como governadora, quem ia sair ganhando é o estado de Santa Catarina, porque teria uma pessoa com um bom relacionamento aqui em Brasília e que tem vontade de fazer o correto, né, que está fazendo o correto e que talvez aí pague o preço de ser correta e de ser justa. É uma questão até de conduta, né, como a deputada falou há pouco, por parte da figura que ela tem para o Estado. Santa Catarina é muito reconhecida pela sua desenvoltura econômica, sua desenvoltura na parte da agricultura também. Agora, nessa questão política, na sua opinião, deputada, e pela sua experiência, ver a possibilidade disso acontecer, o quanto pode manchar até a história política do Estado, na sua opinião, hein? Olha, imagina só que Santa Catarina pode ser o Estado que vai abrir um precedente para que, e olha que eu sou deputada, né, deputada federal do Legislativo, do Poder Legislativo. Sim. E esse impeachment, ele pode abrir um precedente para que o Poder Legislativo esteja praticamente, coloque aí o Poder Executivo sempre como uma ameaça, porque imagina só, a gente tem um equilíbrio de poderes no Brasil, entre poder judiciário, executivo e legislativo, em que o legislativo tem que obedecer certas regras. Um desses pontos é que o vice, né, do executivo, o vice-governador no caso, o vice-presidente ou vice-prefeito, ele precisa ser praticamente um step, por isso o papel dele é um papel meio de sombra, digamos. Ele não participa da política diretamente, porque é justamente para não ficar manchado em um caso em que o executivo fizer algo de errado. E a linha sucessória natural do governo, do executivo, seja prefeito, governo ou presidente, é o presidente da Câmara ou da Assembleia. Imagina só, Santa Catarina abriu um precedente para que todas as assembleias, todas as câmaras de vereadores queiram usurpar do poder para poder tomar o executivo, porque é praticamente um golpe isso. Então, o presidente da Assembleia de Santa Catarina, ainda que ele não estivesse respondendo nenhum processo, ele não pode querer tomar de golpe o executivo, entende? E é uma pena que Santa Catarina, com uma história tão bonita, que elegeu esse governador na onda Bolsonaro, porque ele foi eleito pela onda Bolsonaro, possa ter uma história manchada nesse sentido. Eu acho que o governador tem que pagar, não só pela incompetência dele, mas pelos erros jurídicos que ele cometeu, de crimes, de responsabilidade, etc., mas a governadora, nesse caso, tem que ser preservada. E o assunto tem que vir à tona, por isso essa conversa, né, deputada? Muito obrigada, viu, pelo seu tempo, por esse bate-papo aqui com a gente. Estamos acompanhando de perto, até porque estamos às vésperas de porque a gente sabe que existem também já outro processo de impeachment para o governador Carlos Moisés. E abrir esse debate, ele se torna muito importante, porque a deputada traz uma outra visão, e é uma visão a mais do que às vezes as pessoas estão olhando de um lado. E tanto é que o próprio secretário, que também estava envolvido, ele pediu exoneração para não ter justamente esse julgamento por parte da Assembleia Legislativa. Então, essa visão da deputada, ela se torna de extrema importância para abrir realmente esse leque. Muito obrigada, viu, pela participação, deputada. Eu que agradeço, Sabrina, e peço aos ouvintes que realmente participem da política, porque é algo importante, vocês precisam estar bem antenados, e agradeço ao Jovem Pan por estar fazendo esse trabalho informativo. Um abraço, Sabrina. Um abraço, estamos sempre de portas abertas. 3h16, conversamos agora ao vivo, direto de São Paulo, com a deputada federal Carla Zambelli, para falar e comentar o que estamos vivendo às vésperas, né, da política estadual aqui em Santa Catarina, porque a gente viu todo um processo, viu todo o início de um processo, um rito de impeachment, e que agora, então, amanhã, está confirmada a votação no plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, desse projeto que virou um projeto de decreto legislativo, que trata do impeachment do governador Carlos Moisés e também da vice-governadora Daniela Rainer. E esse é o grande questionamento. E desde o início, muitos analistas políticos vêm realizando esse questionamento. O porquê da chapa. E, inclusive, o ex-secretário Tasca, que também acabou exonerando essa semana, ainda pedindo a exoneração do cargo, o que o tira dessa análise por parte do Legislativo. A gente falou, inclusive, que o relatório, como comentamos aqui, essa semana, ele foi aprovado por unanimidade, por isso que ele já virou um projeto. Ontem, na Assembleia, foi feita a leitura na íntegra desse relatório, foi apresentado, teve esse encaminhamento, e amanhã, portanto, a partir das 3 horas da tarde,
coincidência ou não, o horário em que o programa Painel inicia aqui para o norte do estado. E para quem acompanha pelas redes sociais de qualquer lugar, de onde você estiver para acompanhar, nós estaremos com os olhos bem atentos para ver como vai ser esse processo. A vice-governadora, a todo momento nas redes sociais, tem sempre colocado e sempre deixado às claras a sua posição em relação a isso e até a sua indignação por conta de não fazer parte desse momento e desse julgamento que está ali, assim como também do outro, que envolve a compra dos respiradores. Então amanhã, gente, amanhã, 3 da tarde, essa votação. Segundo algumas informações que a gente tem, alguns deputados hoje já devem se reunir também para definir votações, que estamos falando de votações em bloco. Como acontece? O governador e a vice vão precisar de 14 votos para rejeitar o pedido de cassação. Na Assembleia, claro que estão aí acontecendo aqueles momentos em que chamamos de articulações políticas, né? Reuniões, portanto, que vão atravessar a noite, a madrugada, até o horário específico das 15 horas, 3 horas da tarde de amanhã, dia 17 de setembro, um dia, portanto, que pode ser histórico para a política catarinense. Acontecendo, o rito segue, eles são afastados, não é a votação ainda final desse impeachment, e aí acontece também a posse, que foi o que a própria deputada Zambelli também falou, deputada federal, e que esteve participando aqui com a gente para falar um pouco mais, porque até em rede nacional, olha só a proporção que ganha, né, o impacto que ganha, e quanto a política diz respeito, sim, às nossas vidas, esse debate, ele já virou um âmbito nacional, porque sim, os telejornais de todo o país falam, estamos falando de um impeachment do governador, num estado que tem o seu destaque e tem a sua função econômica, principalmente, e diante desses questionamentos que vem acontecendo pela deputada federal, e a gente ficou feliz demais de ter esse convite aceito por ela para esse bate-papo, essa conversa, para a gente trazer esses esclarecimentos. Vice-governadora Daniela Rainer também a todo momento nas suas redes sociais vem deixando clara a sua postura, a sua indignação em relação ao que está acontecendo agora. 3 horas e 19 minutos. Vamos agora com mais informações para você que chegou um pouquinho depois, né? A gente esteve conversando agora há pouco, ao vivo, com a deputada federal Carla Zambelli. Deputada federal, aliás, que tem destaque nas bancadas, trouxe até esse assunto aqui pra gente ao vivo, conversou, falou, porque vem repercutindo muito as declarações dela, ela mesma falou que ontem fez uma live para comentar esse assunto e conversou com a gente aqui ao vivo, portanto, para falar. É o assunto do dia, gente, a gente pode dizer que é o assunto do dia de hoje para até amanhã. O programa Painel sempre acaba trazendo o que é destaque, o que tem informação durante o dia, porque é o programa daquele da tarde. Então, de hoje para amanhã, sim, é esse o assunto que a gente vai trazer com muitas informações para você, com acompanhamento. Tem emissoras já avaliando como é que vão ser feitas as transmissões a partir das 3 da tarde dessa votação, desse rito do impeachment, que envolve, nesse momento, o pedido de impeachment da equiparação salarial dos procuradores feitos pelo governo. Por isso que não é ainda a análise daquela da CPI dos respiradores, que fala dos 33 milhões de reais, que é um outro encaminhamento também a ser avaliado.